Hoje me levantei com o coração ardendo de desejo de partilhar com você uma verdade. Nós vamos fazer uma breve leitura no livro de Gênesis 19:16. E lá, a palavra do Senhor diz assim: Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Este texto fala da demora de Ló de ouvir a voz da prudência. Os anjos do Senhor foram ordenados a irem à cidade de Sodoma e Gomorra e destruí-la. Mas o Senhor advertiu aos anjos que eles não poderiam fazer nada contra aquelas cidades antes de tirar a vida de Ló e de sua família daquele lugar que seria destruído. E o anjo informou o cuidado de Deus a seu servo Ló, mas ele começou a abusar da graça do Senhor e começou a se demorar, de maneira que o anjo do Senhor precisou tomá-lo pela mão e dizer-lhe: escapa-te por tua vida. A verdade que eu quero trazer ao teu coração nesta manhã é que não devemos esperar jamais que Deus remova da nossa vida aquilo ou aquele que nos compete renunciar. As Escrituras estão permeadas de ações divinas que confirmam o amor, cuidado e zelo do Senhor pelos seus filhos. Quando Ele nos criou, o fez para a glória de seu nome, e não tendo ninguém maior do que Ele por quem jurar, jurou por si mesmo que faria uma manutenção diária, tirando de nossas vidas tudo aquilo que não contribuísse para o nosso bem. Ele, o Senhor, tiraria de nós tudo aquilo que não contribuísse para o nosso bem, como também nos tiraria de todo lugar e circunstância que nos colocasse em risco. No Salmo 40, verso 2, Ele nos tira de um charco de lodo para colocar nossos pés em segurança. Em Colossenses 1,13, Ele nos tira das trevas e nos transporta para o reino do Filho de seu amor, para gozarmos de sua intimidade. Em Mateus 11:28, Ele nos convida a vir para os seus braços paternais, pois tiraria de nós o jugo pesado da opressão, para que pudéssemos gozar da verdadeira liberdade que só Ele pode dar. Ele tirou Sadraque, Mesaque e Abidnego, ilesos da fornalha de fogo ardente, para mostrar a Nabucodonosor e toda a Babilônia que ele possui em suas mãos todo o poder para garantir segurança àqueles que professam fé no seu nome. Ele tirou Daniel da cova dos leões, para que nós, os contemporâneos do arrebatamento, lêssemos este relato e nutríssemos de coragem para não temer as bestas que se levantarão no fim dos dias para destruir a igreja e a todos os que vivem para a glória de seu nome. Ele tirou com mão forte a nação de Israel das opressões e escravidão de Faraó, para forjar na nossa vida como igreja, uma confiança irrestrita de que um dia iria tirar
também a vida de todos nós desse esquema de escravidão maldita que vivenciamos aqui neste mundo mau. Pois bem, queridos amigos e irmãos, nosso Deus é forte, é poderoso e nele está acumulado todo o poder nos céus e na terra. Mas existem determinadas coisas que ele se recusa a tirar de nossas vidas. Tudo aquilo que compete a nós renunciar. Lá no sepulcro, onde Lázaro foi sepultado, ele, fora do sepulcro, dá o seu grito divino para Lázaro vir para fora. Mas na entrada do sepulcro havia uma grande pedra que aquele ex-defunto sozinho jamais conseguiria remover. A Lázaro ele dá ordens de vida, mas às pessoas que estavam ali para presenciar um sinal de maravilhas, ele deu ordens para que removessem a pedra. Aqui começamos a compreender que aquilo que está ao alcance dos homens fazerem, o Senhor não intervirá para que seja efetuado. Na nossa vida de pecados, trouxemos para a nossa vida muita coisa que, acumuladas uma à outra, formaria o grande fardo pesado que carregamos por tanto tempo. O Senhor fez, sim, a sua parte, mas somente até onde podia ir. Ele viu a nossa dor, o nosso sofrimento e angústia, pois o fardo da opressão é pesado demais. Aí ele se dirigiu a nós e nos convidou a vir a seu encontro para trocarmos com ele aquele fardo pesado por um fardo leve e um jugo suave que nos daria descanso. Ainda hoje, nos nossos dias, vemos milhares de pessoas que não têm coragem de fazer esta justa troca. Por isso gemem debaixo de um fardo que se recusam a abandonar e ainda o acusam como culpado pelas suas frustrações, dores, sofrimentos e angústias. Dizem que um homem convencido pelo Espírito Santo do orgulho que cultivara tantos anos em sua vida, se aproximou de Deus, todo choroso, pedindo ao Senhor que tirasse dele aquele orgulho. Mas o Senhor lhe respondeu do céu, dizendo: não compete a mim tirar de você esse orgulho, mas compete unicamente a você renunciá-lo. Aquilo que entrou na nossa vida abruptamente, sem nos consultar, Ele com certeza se dispõe a tirar e com certeza irá tirar. Mas aquilo que nós trouxemos imprudentemente para o nosso histórico de vida, Ele se recusa a tirar e entrega em nossas mãos a responsabilidade de renunciar. Não existe vida com Deus sem renúncia. Por isso, pratique renúncias e verás a glória de Deus. Amém.